Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a sua família, seus filhos, seu ministério. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Bruno, conhecido por alguns como Samuel do Fogo. Quero compartilhar com você um pedacinho do meu testemunho. E eu quero desde já convidar todos os amigos, irmãos que fazem parte da minha vida, do meu ministério. Eu quero te convidar para o dia 11 de fevereiro para estar na gravação do meu DVD na igreja que eu congrego. Estarei passando para você direitinho o endereço, mas deixa eu entrar no testemunho. Romanos capítulo 8, versos 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados ouvintes que nesta hora me ouvem, eu aprendi de Deus que a rede social que nós temos, esse meio de estar transmitindo uma palavra, estar falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu aprendi que ela pode ser um meio de ganhar muitas almas para Jesus, de incentivar jovens a sair do tráfico, de incentivar jovens a largar a droga e mostrar que é possível sim. Eu, pelo que eu me lembro aos meus 11 anos de idade, eu saí da igreja, larguei o evangelho, não conhecia a palavra, gostava de bater bateria. E minha mãe, para quem não sabe, é Jussiara Denosor, Jussiara dos Anjos Denosor. Ela nos incentivava a ir para os cultos, muitas vezes até obrigados, porque queríamos brincar, queríamos jogar bola, queríamos soltar pipa, e nós tínhamos que ir cedo com eles. E o meu pai Márcio, o pastor Márcio Duarte, ele brigava com a gente, porque a gente às vezes não queria estar na igreja, não queria ir para o culto. E eu via o quão grande era o amor dele por nós, e como ele queria nos ensinar o caminho que todos nós, toda a humanidade deve seguir, mas infelizmente muitos não querem seguir. Pois a palavra de Deus diz que Deus lhe deu livre arbítrio para fazer aquilo que você bem quiser. Você não é obrigado a ser evangélico, mas uma vez que você se rende a Ele, Ele muda a sua história. Uma vez que você se lança para Ele, Ele muda a sua história. E quando a gente ia para a igreja, aquela alegria toda, aquele amor, aquele carinho. Só que essa alegria, esse carinho, um dia teve fim. Não um carinho do meu pai, foi um carinho de ir para a igreja, de estar batendo bateria. Aquele amor de estar na presença, estar lá dentro da igreja, foi acabando. O amor que ardia dentro de mim foi se acabando. Por quê? Porque todo evangélico, todo cristão, seja criança, seja jovem, adolescente, adulto, ele vai passar, toda a humanidade vai passar por fases na vida. E uma das fases que nós devemos aprender a viver é a fase da decepção, de quando aquilo que nós queríamos ter não chegou. Quando ela não chega no momento que nós queríamos que chegasse, nós devemos aprender a lidar com essa situação. Infelizmente, na época eu não tinha a mentalidade bastante para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali, com a separação do meu pai e minha mãe, meus irmãos vieram se afastar, e eu também. Porém, os meus irmãos nunca se envolveram, nunca fizeram coisas a qual eu fiz. Eu quero contar um pouquinho dessas coisas que eu fiz. Essas coisas que eu cometi, meus amados irmãos,
foram coisas muito desagradáveis a Deus. Eu quero iniciar falando com você. Eu quero dizer para você que uma coisa que eu fiz que foi muito desagradável foi desobedecer a minha mãe e desobedecer a meu pai. Eu me lembro muito bem que minha mãe vivia indo nas escolas, vivia sendo chamada por minha causa, porque eu gostava de brigar, gostava de confusão, gostava de fazer coisas que isso entristecia o coração da minha mãe. E através dessas coisas que eu fui fazendo, eu fui ganhando amizade, porque quando a gente se lança para o mundo, quando a gente entra no mundo, quando a gente começa a sair para ali, para cá, a gente conhece pessoas. Só que não são as pessoas que faz a gente se transformar naquilo que nós nos transformamos, e sim a vontade de si próprio de ser. Eu vi muitos jovens cantando, brigando, jovens tendo fã disso e aquilo, e eu queria ter. Eu queria ter fã, eu queria ser alguém. Só que da maneira que eu fui ser, me levou à perdição. Eu quero resumir, devido ao horário e o tempo, eu vou resumir um pouco o meu testemunho. Através de brigas e confusões, fui ganhando respeito, e eu podia entrar em tudo quanto é lugar, independente da facção, independente do que era, quem estava lá, quem não estava. Eu poderia entrar em qualquer lugar. E nessa que eu fui entrando em alguns certos lugares, fui conhecendo algumas coisas. Tive algumas amizades a qual eu conheci o cigarro. E eu comecei a fumar cigarro com os meus 13 anos de idade, escondido da minha mãe. E escondido dela ali eu fumava na rua. Do cigarro eu conhecia a maconha, porém a maconha me fazia muito mal. E eu decidi não fumar mais a maconha. E eu comecei a baforar loló, fazer coisas que desagradavam a Deus. Emagrecendo, fui perdendo peso, fui perdendo líquido no corpo, fui perdendo muitas coisas, fui prejudicando a minha saúde. Até que um dia me apresentaram a cocaína. Quando eu comecei a cheirar cocaína, a usar esse tipo de droga, eu não sabia o poder que essa droga tem. Eu não sabia o que essa droga fazia, mas eu queria experimentar. Eu quero aconselhar você jovem, você homem, pai de família que está me assistindo agora. Se você tem esse tipo de vício e não consegue largar, a solução é você procurar Jesus, porque foi Ele que me libertou. Somente Jesus pode mudar a tua história. Mas deixa eu voltar para o testemunho. Deixa eu falar o que aconteceu. Através da droga, irmãos, eu não dava mais o leite da minha filha. Eu não dava mais o leite do meu filho. Através dessa droga, eu fui perdendo dinheiro. Eu fui gastando com coisas que não me ajudavam em nada. Eu fui gastando com coisas que não me alegravam em nada. Aquele que usa cocaína falar que é feliz, ele vai estar mentindo. Porque é uma angústia, um sofrimento, uma tristeza tão grande. E quem usa sabe do que eu estou falando. A cocaína, ela me arrancou o respeito pelos meus irmãos. No baile do Mandela, uma certa vez, né, porque o meu irmão Gabriel curtia muito lá, eu cheguei perto do meu irmão, cheio de droga na mente, e eu percebi no olhar dele que ele não queria a minha presença. Eu percebi que ele estava com vergonha de mim, pelo meu comportamento. E aquilo dali foi alimentando dentro de mim. Eu comecei a ter um certo ódio pelo meu irmão. Eu comecei a ter uma certa raiva por ele. Mas graças a Deus o amor foi falando mais alto. Eu sempre fui muito agarrado com meu irmão Gabriel.
sempre fui amigão dele, sempre pedi conselho. E ele foi o único que eu não escondi o que eu vivia. Eu contava para ele que eu estava cheirando, que eu estava roubando. E ele sempre me aconselhava a fazer o certo. Mas o que eu vi por ele ser mais novo do que eu. Até que meus irmãos, um certo dia eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro para ir lá sustentar o vício que eu tinha. E eu decidi roubar. Cometi o meu primeiro assalto. Eu consegui pegar uma boa quantia de dinheiro na época. Assim, boa para quem queria curtir um bar e usar droga. A quantia de dinheiro era boa. Consegui pegar R$800 na rua, mais celulares, Nextel. E quando eu cheguei no baile, os meninos estavam saindo do baile do Mandela. Eu falei, tá indo embora por quê? E ele disse, nós tá duro, acabou o dinheiro. Eu falei, não, volta. E dei dinheiro na mão dos meninos. Falei, vai lá, compra a bebida que vocês quiserem, compra a droga que vocês quiserem. Tá tudo liberado hoje. Aquilo dali me alegrava em fazer isso. Eu sentia prazer em roubar. Eu sentia prazer em dar droga pros meninos. Até que um dia, irmãos, eu pensei em largar a droga. Eu decidi abandonar a cocaína. Fiquei 2 dias sem usar ela. Deixa eu te falar o resultado. Roubei minha própria casa. Esses 2 dias que eu tentei ficar sem usar cocaína, eu roubei dinheiro da minha mãe. E minha mãe ficou acusando meus irmãos, perguntando quem foi que pegou o dinheiro, quem roubou o dinheiro. E meus irmãos levando, assumindo a culpa que era minha. Porém a droga, o vício falava mais alto em minha mente. O vício ardia mais em mim. E eu não consegui largar. E passei a noite toda usando cocaína dentro da casa da minha mãe. Até que um dia, eu discutindo com a minha mãe, ela me agrediu, me tacou pelo que eu me lembro, não sei se foi uma panela, se foi uma lixeira que ela tacou em mim. E disse, vai trabalhar, fica aí andando pra cima e pra baixo com esses meninos, não sei o que, vai trabalhar. Desculpa a expressão, minha mãe disse assim, vai ter um vagabundo. E eu ofendi minha mãe com algumas palavras contra o esposo dela. E ela disse assim, eu sei que foi contra a vontade dela. E ela disse, vai embora da minha casa. Se for para viver assim, se for para falar assim comigo, me tratar assim, vai embora da minha casa. E eu falei para minha mãe assim, eu falei, mãe, eu vou embora. Mas a partir de hoje não me considera mais como filho. Meu Deus, aleluia. Eu falei para minha mãe, não me considera mais como filho. E eu voltarei a esse lugar e tacarei uma granada aqui dentro, matarei você, meus irmãos, e quem mais estiver aí dentro. Vê se pode um filho falar isso para uma mãe que batalhou anos por ele. Vê se pode um filho dizer isso para uma mãe que sofreu tanto, aturou tantos desaforos, ouviu tanta coisa de patroa, vai me dar sossego, vai me dar amor, vai me dar paz. Só que a droga arrancou da minha mente o reconhecimento. Eu não conseguia reconhecer que a minha mãe é tudo na minha vida. Eu não conseguia reconhecer que ela fez muitas coisas por mim, que ela passou noite chorando por mim, que ela passou momentos angustiantes por mim, deixou de comer por mim. E você que está me assistindo agora, você que talvez possa assistir esse vídeo depois, você tem tua mãe que você não dá valor, você tem tua mãe que tu xinga ela, tu amaldiçoa ela com palavras, você tem tua mãe, você diz que ela é uma chata, você tem tua mãe, você começa a desobedecer, sai de madrugada deixando ela preocupada, sem saber o que está acontecendo com você. Mas é ela que sofre para te dar o que você veste. É ela que sofre para te dar o que você causa. O
dia que você largar sem vergonhice e ir trabalhar, suar para você ter o que você tem, aí tu vai passar a dar valor às coisas. Aí tu vai passar a dar valor à vida que você tem. É quando você passar a sofrer pelo que você tem. Amanda surda. Eu não entendi o que ela fazia por mim. Eu fui embora da casa da minha mãe, a minha tia Yara me acolheu aqui em Duque de Caxias. Eu fiquei aproximadamente uns 2 meses, 3 meses na casa dela, comendo, bebendo, sem ajudar em nada, porque eu não tinha juízo, irmão. Não tinha cabeça, não tinha. E eu ali vivendo uma vida angustiante, sofredora, longe da minha mãe, não via minha mãe mais, não via meus irmãos, não via meus filhos, não dava amor, não dava carinho, era um péssimo pai, era um péssimo filho, um péssimo irmão. E ali na casa da minha tia sempre me aconselhando, porque eu queria ir para o santuário, traficar. Eu queria atender o convite que vinha até mim, os convites que chegavam até mim. Vamos pra boca, cara, tem um moleque não sei o que, tem um moleque bom, tu vai ser assim, tu vai ser assado. Aqueles convites chegando e eu querendo ir. Eu querendo ter a fama que eu sempre quis ter, que eu sempre queria ter. Eu querendo ter a fama de bandidão. Eu querendo fazer coisas que eu não nasci pra isso, ninguém nasceu. Mas eu não tenho coração para essas coisas. Eu não tenho mente para essas coisas. Uma certa vez eu fui fazer parte de um tráfico. Talvez meus irmãos e minha mãe nem saibam disso. Eu fui fazer parte do tráfico da Notários. Aí um bandido chegou para mim e falou assim: cara, vai embora, cara. Tu não serve para estar aqui não. Tu tem um coração muito bom para ser bandido. E ali, meus irmãos, na casa da minha tia, vivendo aquela vida, sofrendo, porque eu estava incomodando, eu sabia que eu estava incomodando, mas eu não queria largar. Aí eu, incomodado, eu falei: tia, não consegue uma casa para mim alugar não? Comecei a trabalhar num salão, que eu sou cabeleireiro, sou barbeiro, aqui eu estou dentro da minha loja, tá aqui, graças a Deus, minha loja, que Deus me abençoou. Eu estava trabalhando no salão do Aerto, no Corte 8. Só que o dinheiro que eu ganhava lá não dava para nada. O nada que eu digo, para época, não dava para comprar a cocaína que eu queria cheirar. E eu vou te falar agora como eu vivi. Uma amiga da minha tia, o irmão dela estava internado e a casa ela estava sozinha, ela com medo de bandido entrar e guardar coisas lá, ela me botou lá para tomar conta. E eu estava ali tomando conta daquela casa, daquele quarto. Eu já não comia mais na casa da minha tia. Já não tomava mais banho na casa da minha tia. Então eu tinha que comprar minhas coisas. Só que ficava na minha mente, ou droga, ou comida. De frente para onde eu estava morando tinha uma lanchonete. Não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de dizer isso. Pelo que Deus fez e está fazendo comigo, eu não tenho vergonha. Eu cheguei nessa lanchonete, eu comprei um hambúrguer, irmãos, que vinha o pão, a alface e a carne. R$5 o hambúrguer. Sabe por quê? Porque eu tinha R$50.
eu me entreguei pra droga, eu estava entregue à droga. Até que a minha tia levou um prato de comida pra mim e falou: meu sobrinho, você tá muito magro. E aí eu me alimentei, e eu querendo me matar, porque eu não aguentava mais a vida que eu tava vivendo, aquele sofrimento todo. Eu querendo me matar. Eu comprei remédio para dormir, esse remédio forte. Eu fui pegar remédio escondido da minha tia. Remédio que meu primo tomava. E eu tomei 6 comprimidos, irmãos, de remédio. Querendo morrer. Pensando que poderia me dar alguma coisa, eu iria morrer. Só que deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ainda que você queira, ainda que você tente, você só vai ver a morte depois que Deus cumprir tudo que Ele tem na tua vida. Você só vai sair dessa terra depois que Deus cumprir tudo que Ele tem na tua vida. Você só vai descer a sepultura depois que Deus cumprir tudo que Ele tem, todos os propósitos que Ele tem através da sua vida. Alguém só vai chorar por você depois que você viver tudo que Deus quer que você viva. Seja coisa boa, ou seja coisa muito boa, porque ruim Deus nunca quer para os seus servos. E ali eu tentando dormir, eu tentando morrer. Eu não morri, eu apenas dormi. Talvez você não acredite no que eu vou falar aqui agora, mas eu dormi de 7 horas da noite de um dia até 6:30 da manhã do outro dia. Eu dormi praticamente uma noite, um dia e uma noite toda. É como se eu ficasse 2 dias dormindo direto. Deitei para dormir, tomei remédio, deitei para dormir, era 7 horas da noite, 7 alguma coisa. Uma suposição, deitei segunda-feira, acordei na quarta-feira. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi cheirar. E eu ali cheirando, irmãos. Chegou a noite, meu irmão bateu na porta. Bruno, Samuel, o Gabriel me chamando. Vamos numa festa, vamos na minha mãe, tem bom que você não vai lá. E eu fui na minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, abracei minha filha, a Ágata, minha filha mais velha. Abracei ela. Dei um beijo nela, dei um beijo na minha mãe, pedi perdão à minha mãe pelas coisas que eu falei, pelo que eu fiz. E quando eu dei um beijo na minha mãe e eu fui abraçar minha filha para me sair, a minha filha falou assim: pai, tu vai voltar? E eu disse assim: filha, um dia eu voltarei. Um dia eu voltarei. E quando eu saí com meu tio Luiz Antônio. Eu saí com ele para uma festa lá em Nova Iguaçu, uma festa comemorativa a menina estava sendo formada na enfermagem, né? Festa de formatura, ela estava dando uma festa, né? Pelo que eu me lembro foi isso. E aí eu bebi, enchi minha cara de cachaça. E na hora de ir embora, aproximadamente umas 4 horas da manhã, por assim, falei pro meu tio: me deixa no Vona. E ele me deixou no Vona, tava junto com o André e o Gessé, primo do André. Eu falei pro Gessé, Gessé, vou pra pista, vou roubar, mano, que eu tô duro, quero cheirar e não tem dinheiro, vou roubar. Bora comigo? Aí ele falou: não, vou não. E ele e o André voltou pra casa, o Luiz tinha deixado a gente no Vona, e o André e o Gessé voltou pra casa e eu fui roubar. E nisso que eu cometi o assalto, fui pego em cima da linha vermelha. Eu vou resumir, não vou entrar em detalhes não. Fui pego em cima da linha vermelha, na cabine policial ali, o policial me agredindo, me batendo muito, me chamando de tudo que é nome. E ele disse assim: a minha vontade é te matar. E eu ali chorando, irmão, porque nessas horas aí não tem quem não chore. Tem quem não chore.
Eu ali chorando, pensando que eu ia morrer, com medo da morte. E eu tava chorando muito. E o policial falou assim: agora chora, né? Mas na hora de roubar tu não queria chorar, tá rindo, né? Na hora de roubar tá rindo, agora tu chora. Mas é a realidade, irmãos. E quando a gente tá fazendo as coisas erradas, tá dando tudo certo, a gente tá rindo, não tá nem aí para as consequências. Mas quando a consequência vem e bate, a gente chora. Deixa eu falar para você que tá cometendo algum erro. Pare antes que a consequência te faça chorar. E na mão dos policiais apanhando ali, na altura da fundão, em cima da linha vermelha, não passava um carro. Deixa eu falar algo lindo pra você aqui, pra você dar um glória aí, pra você comentar um glória, um aleluia, pra depois você compartilhar, explodir e alcançarmos alma pra glória de Deus. O policial botou a pistola na minha cabeça e disse assim: tenente, deixa eu matar ele, deixa eu matar ele. Aí o tenente disse assim: não podemos matar ele, não podemos. Mas por que deixa eu matar ele? O tenente disse: não podemos matar ele. Acabei de mandar o nome dele para a central, estão vindo buscar ele agora. Esse vagabundo vai preso. Só que eu vou falar uma coisa para você. Essa foi a quarta vez que eu fui cometer um assalto. A terceira vez que eu fui cometer um assalto foi na central do Brasil. Eu roubei. Depois que eu roubei, ouve só, segura o teu glória, ouve só. Depois que eu roubei, na central eu peguei o taxista e eu tinha visto ele contar o dinheiro. Eu falei: vou roubar ele também. Entrei dentro do táxi dele, falei pra ele me levar pro Parque União. E nisso que a gente tá indo pro Parque União, no sentido parador, eu disse pra ele: pega a seletiva, irmão, e vamos pra Caxias. Ele disse: por quê? Eu falei: pega a seletiva, vamos pra Caxias, um assalto. E eu não sei como ele fez isso. Ele alertou o motorista do ônibus, acho que foi pro farol. O motorista do ônibus fez assim pra ele reduzir. Ele reduziu, o motorista acelerou e se deparamos com a entrada do Caju. E nisso que ele ia entrar pro Caju, tinha duas viaturas da polícia militar. Quando ele viu a viatura da polícia militar, ele deu um pulo para fora do carro e gritou: ele tá me roubando, ele tá me roubando, ele tá me roubando. O policial me pegou, me botou no chão, me agrediu, me revistou, não achou nada comigo. E eu, em pensamento, falei assim: Senhor, um dia eu te servi. Irmão, eu tô te falando a verdade. Não tô falando historinha para você se comover aí, não. Tô falando a realidade do que aconteceu comigo. Eu falei: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, não me levar preso, eu volto para os teus caminhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. O policial disse assim: estamos em operação, não podemos sair daqui para levar ele. E eles não me levaram preso. Mas sabe o que eu fiz? Fui direto para Nova Holanda comprar cocaína com o dinheiro que eu tava no bolso. Depois que eu fui liberto da mão dos polícias, que eu não fui preso para cadeia nenhuma, fui para favela, fui usar droga. Eu quero dizer para você que fez um voto a Deus e não cumpriu. Não pensa que Deus se esqueceu, não, que Deus não se esqueceu, não. Deixa eu terminar. E aí eu pensando que Deus se esqueceu do que eu falei, eu volto para os teus caminhos e nunca mais saio. Cheirei a noite toda, fui embora. E nessa quarta vez que eu fui roubar, que eu fui pego em cima da linha vermelha, eu falei de novo:
Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu volto para os teus caminhos e nunca mais saio. Sabe o que Deus falou? Não, dessa vez tu vai. Oh, glória a Deus. Dessa vez você vai. Amanda Súria. Eu fui levado preso, irmão. Fui levado para a triagem de Bangu 2. Cheguei lá em Bangu. Um jovem conhecido no meio da rapaziada como da Eco. Ele já roubou comigo também, já fez algumas coisas. Não sei se ele ainda está vivo, se ainda está preso. Lá em Bangu, na triagem do Comando Vermelho, ele gritou assim: "Ei, BR, tu não é o BR, tu não é o BR". E eu olhei pra trás, aí eu falei: "Pô, sou eu". Aí ele: "Tu não é o BR, irmão do Biel?". Eu falei: "Sou eu". Aí ele: "Que isso, cara? O que houve contigo?". Aí eu: "Qual é da Eco? Como é que tu tá, não sei o que e tal". Aquela conversa. E na fila que os policiais me colocaram, era a fila do seguro. E ele gritou assim: "Sai daí, neguinho, sai daí. Sai dessa fila aí, cai pra fila de cá. Aí só tem alemão, só tem ADA, terceiro. Aí tem miliciano, polícia, tudo misturado. Aí é bando de vacilão. Sai daí, vem pra cá". Aí quando o policial não tava olhando, eu fui pra fila do Comando Vermelho. E nessa que eu fiquei na fila do Comando Vermelho, me botaram lá na cela. E fiquei 2 dias lá, na triagem de Bangu. E no dia da transferência para Japeri, o seu funcionário lá olhou para mim e falou assim: "Tá fazendo o que aqui, Samuel? O teu lugar não é aqui no Comando Vermelho". Aí eu falei: "Não, é assim, eu moro no Comando Vermelho desde criança, desde menor. Sou cria do Comando Vermelho, sou Comando Vermelho". E aquela gíria toda, né, irmão? "Eu vou ficar no Comando Vermelho". Ele: "Não, tu não vai ficar no Comando Vermelho. Você vai pro seguro". Eu falei: "Não, não me leva pro seguro não, rapaz. Vou morrer lá". "Que morrer o quê, rapaz? Fica quietinho, tu vai pro seguro". E me levaram pro seguro. Eu não podia fazer nada. E quando eu cheguei lá no seguro, conhecido como povo de Israel, a cadeia, o seguro lá, a cadeia, eles nomearam o seguro como povo de Israel. E eu fui perguntar o porquê povo de Israel. Eles diziam que é um povo grande e protegido por Deus. E eu lá no seguro, quando eu cheguei em Japeri, na cadeia, o funcionário me conduziu até a galeria. Disse: "Você é para a galeria G". Eu fiquei na porta da galeria G. Ele abriu a galeria G, eu entrei. Ele disse: "Vai para G6". E quando eu cheguei na G6, um irmão chegou para mim e falou assim: "Samuel". Não, o irmão não sabia meu nome e falou: "E aí, rapaz? Tá tranquilo?". Eu falei: "Tô tranquilo, irmão". "Tá tranquilo mesmo?". Eu cheio de medo, tô tranquilo, irmão. Aí ele disse assim: "Fica tranquilo, que isso aqui é galeria evangélica". "Fica tranquilinho, porque isso aqui é a galeria evangélica". E eu falei: "Ô glória, porque eu sou desviado. Ainda bem que aqui é a galeria evangélica". E 5 dias depois, eu chamei o pastor responsável pela galeria e falei: "Pastor, eu quero sair daqui, pastor. Não aguento mais. Quero fumar cigarro, tô com vontade de fumar. Quero cheirar". Na cadeia tem tudo isso, irmão. Na cadeia tem celular, tem cigarro, tem bebida, tem tudo, irmão. Meu telefone tá dando bateria fraca. É capaz dele desligar aqui. Mas deixa eu concluir. E lá dentro, eu querendo fumar, eu vou ter que buscar o carregador. O que eu tenho a dizer aqui é muito forte. Eu vou buscar o carregador ali. Me aguarde aí. 1 minutinho. Me aguarda 1 minuto em nome de Jesus, que Deus vai impactar a tua vida ainda aí.
voltei para a glória de Deus. Vamos lá. E quando eu estava lá em Japeri, vivendo aquela vida ali, vendo os irmãos dando glória, aleluia. E eu falei, pastor, quero sair daqui, eu quero fumar, quero cheirar. E o pastor falou assim, Samuel, se dentro de uma semana Deus não mudar a tua vida, você pode sair da galeria evangélica e pode ir para a galeria ímpia. Mas se Deus mudar a tua vida, eu quero que você se dedique, que Deus vai fazer de você um pregador da palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o pastor falou isso, irmãos, eu senti que o meu querer não é maior do que o querer de Deus. Mas a cocaína ainda falava mais alto, a cocaína ainda estava tomando conta. Oh, aleluia. Só que depois de 3 dias, 4 dias, um jovem da cela que se encontrava, o Eudes, ele estava ministrando a palavra falando sobre Zaqueu. E quando ele estava pregando a respeito de Zaqueu, quando ele fez o apelo, eu acho que foi um total de 17 almas para Jesus. E entre essas 17 almas, eu era. Entre as 17 almas eu era um. E quando eu falei, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu caí em pranto, caí em lágrimas, não conseguia me segurar. E eu comecei a contemplar um ser. Eu não vi como estava a veste dele, eu não vi qual era a cor do cabelo, eu não vi como eram os olhos, não vi a cor dos pés, não vi o tamanho da mão. A única coisa que eu sei é que ele tinha muito poder e que eu chorava igual criança na presença dele. A única coisa que eu sei é que eu não conseguia ficar em pé. Eu me ajoelhei chorando, fechei meus olhos, que eu não conseguia olhar para a face dele. Eu não conseguia olhar para ele, mas eu via ele passando de cela em cela. E quando ele parou de frente para mim, o ser que era Jesus, ele disse assim: meu servo, te tirarei desse lugar para pregar a minha palavra, para anunciar para jovens desse mundo que eu sou Deus e Deus que zelo pelos meus nessa terra. Amanda Súria e Gandor Amanda Súria, Amanda Céu e Gandor Amanda Súria. E ele diz: eu vou te transformar. Quando minha mãe foi me visitar, irmãos, a primeira vez que minha mãe foi me visitar, eu contei meu testemunho para minha mãe, contei pra minha mãe tudo que eu fazia. Eu disse para ela que eu roubei sim, que eu cheirava sim. Contei tudo para ela e minha mãe chorando, eu também. Aí eu falei para ela que o policial queria me matar. E ela disse que foi numa igreja chorando por minha causa, porque eu estava lá. Para você dar um glória aí, deixa eu te contar. E Deus dizia assim, através da varoa, Deus dizia assim: olha, mulher de Deus, fui eu que coloquei ele lá. Olha aí, Deus falando para minha mãe: fui eu que coloquei ele lá. E na noite em que ele estava sendo levado,
Satanás pediu a mim para matar. Satanás se colocou para matar ele lá embaixo. Mas eu enviei meu anjo e disse: não vai matar porque eu tenho promessa na vida dele. Não vai matar porque eu tenho um propósito na vida dele. E meus amados irmãos, na noite que eu estava sendo preso, como eu te falei lá atrás no começo, um policial dizia: tenente, deixa eu matar. Mas o tenente dizia: não podemos matar ele. Eu não posso matar ele. Não podemos matar ele. Por quê? Porque tem promessa, irmão. Quando nós temos promessa, quando Deus tem propósito, Satanás não mata. Eu quero dizer para você, mãe, que está ouvindo agora, você pai, você irmão, seja lá quem for, você que tem um ente querido perdido nesse mundo aí, Satanás está dizendo que vai matar, mas o Senhor está dizendo: não vai matar. Enviarei o meu anjo para guardar, porque eu tenho um propósito na vida deste, eu tenho um propósito na vida desta. Não vai descer a sepultura. Amanda Súria, oh Deus da glória, Amanda sai o rei cantor, Amanda Súria. Os policiais não puderam me matar. Os policiais não puderam arrancar minha vida. Alguém pode me confirmar isso? O vídeo ainda está sendo transmitido. O vídeo ainda está sendo transmitido. Alguém pode me confirmar? Alguém pode me confirmar? Não sei se o vídeo está indo. Amém. Então vou continuar. Eles não puderam me matar. Depois que eu aceitei a Jesus, que eu voltei para os caminhos do Senhor, 15 dias depois, irmãos, que eu aceitei a Jesus, 15 dias depois da visita da minha mãe. Não, foi antes da visita. Antes da visita da minha mãe. Foi 15 dias depois que eu voltei para os caminhos do Senhor. O pastor botou oração de meio-dia, irmãos. Imagine, aqui fora faz calor, não faz? Imagine lá dentro. Sabe qual era a nossa água? A água era uma garrafa PET para a gente beber o dia todo. O banho na cadeia fechada, a água ela caía. Era 20 minutos de água para mais de 2.000 presos. Para você saber o tamanho do sofrimento que é lá dentro. E quando a água caía, tinha que encher 2 garrafas, cada um. A cela que eu estava cabia 18 pessoas, mas tinha 26. E dentro dessa cela de 26 pessoas, com 20 minutos de água, cada um podia encher 2 garrafas d'água, 3 garrafas d'água. Uma para beber e 2 para tomar banho. A alimentação na fechada, o almoço caía 9 horas da manhã. Almoço. O café caía às 7. O café vinha às 7 horas da manhã. O confere era às 6. O café vinha às 7 horas da manhã. O almoço vinha às 9 horas da manhã. E a janta vinha às 4 horas da tarde. Depois disso, a alimentação só no outro dia. Deixa eu voltar. E naquele culto de meio-dia, dava sol, mas a cadeia era fechada. Tinha um espaço aproximadamente de meio metro de grades abertas para bater um sol dentro da fechada, no corredor. O corredor que tinha 1,40 m. Não cabia 3 pessoas, uma do lado da outra. E a gente ali naquele culto, eu de olhos fechados, o Senhor falava no meu coração: olha para cima, meu servo. E quando eu olhava, Amanda Súria, Amanda Saio,
Quando eu olhei para cima, eu vi uma bola de fogo descer. E essa bola, quanto mais se aproximava, maior ficava. E quanto mais ela se aproximava, mais quente ficava. E quando essa bola chegou perto de mim, eu ouvi uma voz dizendo: eis que a partir de hoje eu farei parte da sua vida. Receba de mim o meu espírito. Anda, Súria, Amanda Saio, Canjora, Amanda Súria. Fui batizado no Espírito naquele dia. E no dia 7 de novembro, no dia do aniversário da minha filha, eu estava lá dentro. Eu fui batizado nas águas. No dia 15 de novembro, eu preguei pela primeira vez. Preguei sobre o profeta Elias. E quando eu preguei sobre o profeta Elias, teve o resultado de 3 almas para Jesus. Em dezembro, dia 3 de dezembro, fui transferido para Benjamin de Moraes Filho, aonde o filho da nossa irmã Ivonete, que comentou a foto lá, o Wesley, que mandou um abraço para ele se encontrava lá. Ele, o presbítero Cristiano Nascimento, se não me engano, presbítero Cristiano, se estiver assistindo, bota um comentário aí, homem de Deus. O presbítero Cristiano foi meu professor. Eu chamei ele e falei: me ensina a pregar, me ensina a entender a palavra. E ele foi me ensinando. Wesley, Said. Estava lá também o Samuel Lourenço, está no meu Facebook, um grande homem de Deus. Ele luta. Hoje ele estudou, se formou, e hoje ele luta para o bem-estar da pessoa. Samuel Lourenço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto sempre. O meu amado Hugo, irmão Hugo, estava lá dentro também. E esses homens fizeram parte da minha vida lá dentro do cárcere e estão fazendo parte aqui fora. Me aconselharam bastante, me ajudaram bastante. Lá ouvi demônio falar que me odiava. Lá vi demônio se rastejar, ser expulso. Vi pessoas sendo batizadas, curadas. Vi a glória de Deus descer. Até que o irmão chegou para mim e falou: olha, Samuel, eu mando te dizer que a tua senha vai chegar. Vai gritar sua liberdade aí numa sexta-feira, antes do meio-dia. O irmão Sandro. E numa sexta-feira eu estava ensaiando na igreja, no templo. A igreja lá era linda, irmão. Um templo bonito. Muito lindo. O Cristiano estava lá dentro, o Samuel Lourenço sabe do que eu estou falando. Muito lindo o templo, muito bem conservado. Dentro da cadeia, ouve isso aqui. Oi, ei, pastor. Ei, pastor, dirigente. Você aí que tem uma igreja dentro da cadeia, aonde não entra dinheiro como entra aqui fora. O templo era lindo. E muitas igrejas aqui fora, passa ano e entra ano a mesma coisa. Não muda nem a pintura, irmão. Anda, Súria, Canjoramanda sai. Vamos mudar. Deixa eu voltar. Gritar a minha liberdade. Para a glória de Deus, irmãos. Eu saí. Falaram que eu nem ia passar do Natal em 2013. Falaram que nem ia passar do Ano Novo. Mas nós estamos em 2017. 2017. Estou casado com a diaconisa Mônica. A internet caiu aqui, mas voltou. Firmou. Hoje eu estou casado, para a glória de Deus. Tenho meu próprio estabelecimento, tenho profissão. Mas ainda hoje existem os filhos de Satanás, que quer dizer que
Às vezes até pergunta onde está o teu Deus. Por quê? Porque quer ver a riqueza de uma hora para outra. Como eu li, Romanos capítulo 8. Como eu li no começo. Romanos capítulo 8, versos 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vê o 28 aí. Sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No ano de 2015, em abril, dia 18 de abril de 2015, foi o término da minha cadeia total, porque eu estava assinando aqui fora e andando com a tornozeleira ainda. Eu assinei tudo, só que a incompetência da justiça, a falta de responsabilidade dos que trabalham no fórum, sumiram com as minhas assinaturas. E a VEP, lá na Rio Branco, não. Se eu não me engano, a VEP não é na Rio Branco, não. A VEP, que no Rio de Janeiro, estava me dando como foragido, irmão. Porque disseram que eu não estava comparecendo nas minhas assinaturas. Olha só, a minha mãe me liga e diz: Samuel, mandaram você comparecer, tem uma intimação contra você, mandaram você comparecer no fórum. E eu fui pro fórum em Belfor Roxo, onde eu assinava. Cheguei lá, eles queriam me segurar, pediram para me aguardar o oficial de justiça chegar. O oficial de justiça chegou. O oficial de justiça olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo, se eu trabalhava, se eu tinha família. Eu disse que sim, que trabalhava, que tenho meu próprio estabelecimento, que eu tenho família. E ele perguntou por que eu não estava comparecendo para assinar. Aí eu perguntei para ele se ele poderia acessar os dados, os meus dados lá. E ele acessou. Aí eu perguntei para ele assim: qual a data do término da minha cadeia? Ele já passou, é 18 de abril. Eu falei: então, até essa data aí eu vim assinando. Depois dessa data eu não assinei mais não, porque minha cadeia acabou, não tem por que ficar vindo aqui. Aí ele: então está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa de errado. E procura dali, procura daqui, e nada de achar. Aí para me assustar, irmão, vi chegar 2 viaturas da Civil. E essas 2 viaturas que chegaram parou certo. Parou justamente perto da sala que eu estava. Os policiais entraram, ficou 2 na porta e 2 entraram. E eu já nervoso ali com medo, olho cheio d'água lá querendo descer, porque eu estava com medo de ir preso de novo, por incompetência deles. E nessa que eles ficaram procurando as papeladas lá, acharam uma pasta com meu nome. E quando pegaram essa pasta, viram a minha assinatura até o mês de dezembro de 2014. Aí falaram que eu assinei só até 2014. Eu falei: não, vocês têm que procurar. E comecei a orar em pensamento. Falei: Jesus, entra nessa causa aí. Será que eu vou ser condenado de novo e vou tomar um castigo por isso? Será que eu vou preso de novo? E meus amados irmãos, enquanto eu orava em pensamento, a menina, ela mexendo nos papéis lá,
ela passando rápido assim os papéis, mas ela teve um que ela parou e olhou. Esse que ela parou e olhou, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que guiou ela. Ela puxou o papel, estava meu nome. Tinha minha assinatura todinha de 2015 ali. Aí eles tiveram que ligar para a VEP e dizer que eu assinei, que foram eles que cometeram o erro. Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há culpa alguma contra mim e você. Se Satanás está armando contra você alguma calúnia, alguma arma, ou seja, eu quero dizer para você que nenhuma arma preparada, forjada, nem prevalecerá contra a sua vida e nem será. Nenhuma arma de Satanás alcançará a tua casa. Porque um dia Jesus na cruz do Calvário, mas deixa eu te dizer uma realidade. Ele morreu pelos meus e teus pecados por amor. Ele não morreu para você dar o teu melhor dízimo. Ele não morreu para você dar um alto preço em oferta. Ele morreu para te libertar e aniquilar a condenação do inferno contra você. Ele morreu por amor a você. E dependendo do que você tem, e dependendo do que você faz. Tem gente que tem uma boa condição e acha que não precisa de Jesus, acha que não precisa de Deus. Ei, o governo é corrupto e ele pode roubar o teu dinheiro, mas ele não pode roubar o amor de Cristo que há em você. Ele não pode roubar o amor de Deus por você. Ei, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará. Mas você deve reconhecer Ele como teu único, suficiente Salvador. Tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, tudo isso, toda lágrima que rolou, toda coisa que eu vivi, que eu chorei, irmão. Olha que eu nem te contei que eu comi comida azeda. Olha que eu nem te contei que passei dias com frio, com fome, com calor. Olha que eu nem te contei que uma certa vez os funcionários colocou todo mundo sentado no campo, sentados no sol. Olha que eu nem te contei, irmão, que lá dentro também existia pessoas que não cometeram delito algum, mas está lá. Olha que eu não te contei que tinha pessoas pobres, pessoas bem de vidas, tinha pessoas ricas lá dentro, mas o dinheiro nada comprou. Ele não compra saúde, não compra liberdade. Então deixa eu te dizer uma coisa: o dinheiro não compra a salvação. Reconheça que tudo de ruim que acontece na tua vida é por falta de sabedoria tua e porque a mão de Satanás está aí. Mas o que vai acontecer de bom, eu profetizo hoje para você a mão de Jesus. Eu profetizo hoje a presença de Jesus na tua vida. Eu profetizo hoje a libertação dentro da tua casa. Talvez alguns podem estar até zombando agora, porque tem muitos babaquinha por aí que gostam de zombar de crente. Existem muitos filhos de Satanás, aí Deus que me perdoe falar assim, existe muitos servos de Satanás aí que gostam de zombar daquele que prega a palavra, fica de chocarrice. Mas eu quero dizer algo para você: Deus não está dormindo, Deus está te vendo. E há um livro também, um livro das obras. E naquele grande dia Ele vai perguntar o que você apresentou na terra, o que você fez, o que você tem feito. E tudo o que você fez vai te dizer se você é salvo ou se você é condenado. Jesus, Ele perdoa pecado de ladrão. Jesus, Ele perdoa pecado de traficante, de bandido. Jesus, Ele perdoa o pecado do alcoólatra. Jesus, Ele perdoa o pecado de estrupador. Jesus perdoa o pecado de um malfeitor. Jesus perdoa o pecado do maldizente. Jesus perdoa o pecado de todo mundo. Mas é necessário se arrepender de coração e entregar sua vida a Ele, entregar sua casa a Ele. Eu posso dizer que hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer que ainda que eu não tenha uma casa bonita, ainda que eu não tenha um carro, não tenho moto, não tenho nem bicicleta,
mas eu tenho a presença de Jesus na minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa: José foi vendido para o Egito, arrancaram a túnica dele, mas não arrancaram a presença, não arrancaram a essência. O meu valor não está naquilo que eu tenho, o meu valor está naquele que habita em mim. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na minha vida, eu serei maior do que vocês pensam, eu serei maior do que o mundo pensa, porque maior o que está comigo do que o que está com o mundo. Amanda Súria. Acabaram os seus mancebos, José. Falta o menor. Estava lá esquecido, estava lá abandonado, cuidando de ovelha. Não tinha um bom espaço na mesa. Na mesa não encontrava espaço. Eu quero dizer para você hoje que talvez você não encontre espaço na mesa, entre os teus irmãos, entre o teu ministério, entre os teus amigos. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus, ele vai dizer para o profeta: não se assente à mesa, não celebre nada enquanto meu servo, minha serva não chegar. E quando você chegar, ninguém vai precisar levantar para você sentar. Quando você chegar, ninguém vai precisar chegar para o lado para você se sentar, não. Quando você chegar, vai ter um pedaço somente teu, reservado só para você, um pedaço grande na mesa para você, um espaço grande para você. O que eu quero dizer com isso? O que o mundo pensa que você vai ser pequeno, o mundo pensa que você não vai ter nada, mas Deus está dizendo: eu estou preparando um lugar para você, e o lugar que eu preparo não é pequeno. O lugar que eu preparo, não vou tirar ninguém de lá para botar você. Eu vou te dar o lugar, eu vou preparar o lugar para você, eu vou te colocar lá. Deus me tirou da cadeia, me tirou da prisão, para ser pregador, anunciador do Evangelho. Não por fama, não por dinheiro. Sou sincero, não rejeito uma oferta, mas eu não tenho prazer nisso. E não sou contra também quem recebe a oferta para pregar, para louvar, porque as pessoas, irmão, elas têm que investir no seu ministério. As pessoas têm que investir. Tem gente que paga alto preço, sobe monte alto, jejuma para ministrar a palavra, tem família, tem filho, se dedica à pregação. É por isso que ele precisa da tua oferta, é por isso que ele precisa da tua contribuição, da tua ajuda. Mas eu tenho o meu trabalho, e Deus tem me sustentado. Eu não prego por dinheiro, não louvo por dinheiro. Eu prego e louvo por amor à palavra. Quando Jesus me libertou, ele me cobrou R$1. Quando Jesus me libertou, ele não disse quanto eu tinha que dar. Ele simplesmente falou: ide pregar o Evangelho. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar pelo teu ente querido. São 00:18. Estamos aqui praticamente 1h30 ou até mais. Eu quero orar por você. Você que está até essa hora aqui ouvindo o meu testemunho, que deu atenção, que preferiu dar atenção do que ficar conversando. Talvez se você iria conversar com alguém, não ia ter uma conversa edificante. Talvez tu iria falar mal de alguém. Talvez tenha conversar coisa que não iria te edificar, mas você está aqui ouvindo um testemunho que edifica a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor Deus eterno e glorioso, Pai. Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amado, bendito, santo e poderoso Deus. Pai, entrega em tuas mãos essa pessoa, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias, meus irmãos, minha mãe, meus amigos, evangélicos e não evangélicos, católicos, espíritas, budistas, independente da religião, Pai. Eu peço que o Senhor vá em direção a essa pessoa agora. Eu peço que o Senhor, Pai querido, venha derramar uma porção de glória, uma porção de paz, de alegria no meio da família dessa pessoa. No meio, Pai querido, Pai amado, de cada pai representado, a cada mãe, a cada família representada. Toma em tuas mãos, Senhor Deus da glória, a cada um, Pai querido, Pai amado, que se colocou, Senhor, à disposição para estar ouvindo e prestando atenção nesse testemunho, Pai querido. Foi resumido, Pai, por muita coisa aconteceu em minha vida, até coisas que não consegui contar, mas o Senhor, Pai querido,
alegrou o coração de alguém que ouviu essa palavra, que ouviu esse testemunho. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, o ministério dessa pessoa, o pastor que ouviu, toma em tuas mãos a missionária que ouviu. Senhor, se tem alguma alma que está desviada do teu caminho, que como filho pródigo pediu a herança, Pai, pediu tudo que o Senhor poderia lhe dar, que o Senhor lhe deu, que o Senhor, Pai querido, acrescentou, pediu e foi embora. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toca no coração dessa pessoa para ela voltar agora, Pai, através desse testemunho. Toca no coração dessa pessoa para ela se render aos seus pés. Esse que não te aceitou, Pai, mostre para ele que é possível sim viver, Pai querido, Pai amado, num ambiente onde ninguém quer nada, mas o Senhor levanta alguém que quer. Pai querido, Pai amado, mostre para essa pessoa, Pai querido, Pai amado, que em meia crise podemos sorrir, podemos nos alegrar, podemos sossegar, que o nosso sustento vem do Senhor. Pois o Senhor fala na sua palavra em Deuteronômio, capítulo 28, que se ouvirmos a tua palavra e obedecemos os seus mandamentos, todas as suas bênçãos nos alcançarão. Pai querido, no verso 7, se não me falha a memória, vai dizer que as bênçãos nos seguirão. Pai, então entrega em tuas mãos, Senhor, a família, Pai querido, de cada um que tem colocado um comentário pedindo para orar pela família, pela casa. Pai querido, se tem alguém desempregado, abre a porta de emprego. Se tem alguém que deseja ter o teu próprio negócio, Pai, abre as portas em nome de Jesus. Dê sabedoria, Senhor, nessa hora. Pai, que não venha ficar somente neste vídeo, que não ficar somente nessa transmissão, mas que eu venha, Pai querido, Pai amado, a ser um canal de bênção, um canal, Pai querido, de pregação do teu evangelho para essas pessoas. Senhor, já pequei muito contra o Senhor, já pequei contra a sua face, o Senhor me perdoou dos meus erros, perdoa ele, perdoa ela também. Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor falou para aquela mulher, cadê os seus acusadores? E ela olhando, não tinha ninguém. O Senhor disse, nem eu tampouco a condenarei a ti, vai-te e não peques mais. Hoje Jesus fala para mim e para você, vai e não peques mais. Meu Deus, dê sabedoria. Meu Deus, dê uma noite de sossego, uma noite de paz, alegria para essa pessoa. Se tiver alguém na boca de fumo agora, no tráfico, ouvindo, Pai querido, vendo esse testemunho, meu Deus, liberta esse jovem, que a pistola venha ser transformada numa Bíblia, que ele venha substituir a pistola por uma Bíblia, por uma harpa, que ele venha fazer diferença, Senhor, no teu evangelho, no teu ministério, que ele venha fazer diferença onde ele mora, que ele venha fazer diferença onde ele vive. Meu Deus, que essa mulher venha fazer diferença. Se alguma pessoa está me assistindo agora, tiver, Pai querido, Pai amado, em algum ambiente não agradável, tiver, Pai querido, se vendendo, fazendo alguma coisa, mas tem vontade de largar, tem vontade de sair. Se algum homem tem um vício da droga, da bebida, do cigarro e tem vontade de parar, meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor tirou o vício de mim, Pai querido, Pai amado, desde o dia que eu aceitei a Ti, nunca mais usei. Eu peço ao Senhor, Pai, que ele venha ser liberto, que ela venha ser liberta. Eu peço que o Senhor venha transformar a vida dessa pessoa agora. Meu Deus, eu não condeno, Senhor, os homossexuais. Eu não condeno, Pai querido, Pai amado, a estes, Pai querido, Pai amado, que fazem coisas que não agradam a Ti, que não é do seu querer. Pai querido, Pai amado, porque nós homens não podemos condenar ninguém. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha libertar essa pessoa desse espírito maligno. E liberta, Senhor, essa mulher, Pai querido, Pai amado, desse espírito maligno. Essa pessoa, Senhor Deus da glória, que tem, Pai querido, sentido prazeres ao contrário. Meu Deus, muda a história dela agora, muda a história dele agora. Eu peço que o Senhor venha libertar, Senhor. Não deixe que o inferno abrace, não deixe que o inferno leve, Senhor. Liberta essa alma. Se tem alguém